Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Sabia. Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Viaje no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim. E tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. É agora, cara. Você não ouviu errado. É agora. Aqui e agora, onde você estiver. Realize teus sonhos. Faça tuas vontades, cara. A vida... On demand. A vida... On demand. A vida se vive agora, cara. Não tem antes, não tem depois. É tudo hoje. E o que importa é esse momento aqui. É esse momento. Não interessa o que você acha de mim, o que eu acho de você. O que importa é essa 1 hora. Ela vai estar nos anais da história. Ela tá com o REC ligado. O Spot, né? Tem um Spot que faz, que a gente faz o nosso Clube Central 3. O reclame do Plim Plim. Exato, para você apoiar a Central 3, os nossos trabalhos. Financiamento coletivo, né? Produção independente é sinônimo de financiamento coletivo. E o locutor é um rapaz que a gente achou ali na Vila Madalena, José Trajano. Dos Reis Quinhões. Ele topou fazer esse frila. Mas... é preciso ser honesto com vocês. Essa é a conversa de que você paga pinga um piruá lá no Apoia-se da Central 3 e vai fazer parte de um grupo de discussões no Facebook sobre a programação, é meio cascata. Assim. Isso é um problema. A gente não passa 1 hora no Facebook por dia discutindo pauta, infelizmente. Eu espero que vocês também não passem 1 hora por dia no Facebook. O Facebook passou, né? Passou, tá passado. Mas vamos que vamos, né? Uma honra, né? Fazer o meu time de botão. Esse programa infindável. E a gente vai falar neste programa, nessa edição de hoje, sobre o Bayern de Munique. Você já esteve em Munique, né, Paulo? Eu não. Você já esteve em Munique. E enquanto você imaginava assim, o Leandro vai me pedir uma camisa do Bayern, né? Ou um calção. Alguma coisa do Munique 1860. O que foi que eu te pedi, Paulo Júnior? Um moletom do Estádio Olímpico de Munique. Exatamente. E não só. Uma foto também. Uma foto? A foto eu nunca mandei. Uns 2 anos depois você me deu a foto física. Dei a foto em papel. A foto física. Mal tirada, né? A foto meio assim, só a foto do estádio. Ali é só uma fotinho qualquer. O estádio tava coberto, né? Tava com uma madeirite. Um madeirite ali. Era alguma prova de bicicross, esse tipo de coisa. Porque, para quem não sabe, eu nos anos 90, quando o futebol, né, virou... eu vivi... Os anos 90 foi de um apito final a um apito inicial na minha vida, né? Não assisti quase nem desenho animado. E o Olympia Stadium, o Estádio Olímpico de Munique, era piração geral. Quando eu passei a ter um computador em casa, aí já no meados de 2000 e poucos, eu fiz uma pasta no computador... Coloquei o nome do Estádio Olímpico de Munique e fui pro Google. Lembro de ter passado horas e horas armazenando fotos e até hoje eu tenho essa pasta, evidentemente mais robusta, grande, gorda, porque eu achava aquele estádio maravilhoso, viu, Paulo? Aquele estádio era maravilhoso, o Estádio Olímpico de Munique. E depois fui aprender, eu conheci uma garota que fez um TCC de Arquitetura e Urbanismo. Entendi. E usou esse estádio como São as garotas, né? A base teórica dela de que regimes políticos influenciam na arquitetura. Entendi. O Estádio Olímpico de Munique, para quem não lembra, porque agora o Bayern de Munique joga no Allianz Arena. Arena, um pneu igual esse que um dia caiu aqui na Pompeia também. Exato. O Estádio Olímpico de Munique, ele tem um teto translúcido em formato de gotas, correto? Não teria tamanha descrição. Mas é isso, certo? Acho que é isso. Ele não é regular, o teto não é simétrico, né? Não é simétrico, ele é cheio de pontas e tudo mais. E aquilo foi... Todo o Parque Olímpico, na verdade, foi construído para desdizer
a ideia arquitetônica de Adolf Hitler e do nazismo, que Entendi. era uma arquitetura cheia de quinas, né? Muitas coisas quadradas, muita coisa de 90 graus. Então, aquele estádio, você vê que o lago do Estádio Olímpico de Munique, do Parque Olímpico de Munique, também é cheio de curvas. Ela me deu uma aula, eu fiquei emocionado com aquilo, mas nem isso me fez ser torcedor do Bayern de Munique. Achei Veja que você ia você. falar, nem isso me fez namorado da arquiteta. Mas acontece, né? Acontece. Não, veja você, fomos noivos. Ah, foram noivos. Fomos noivos, mas não virou, não. O padre não viu a gente, não. Não rasgou. Esse negócio de noivo tá meio em desuso, né? Zoado. Sabia que minha mãe, o meu pai, foi o terceiro noivo. Ela foi 2 vezes noiva antes do Paulo. Isso nos anos 70. Isso nos anos 70. Aí já nessa época o noivado tinha Tinha um status, né? Mas ela superou facilmente. Eu aceitei ser noivo porque eu dormia no quarto do meu sogro, né? Ah, aí tem que assinar, né? Meu sogro não, meu cunhado. Aí tem que assinar. Aí eu falei, pô, se eu assinar esse papelzinho que eu posso dormir no quarto certo, aí pode. Aí... Mas também não virou, não. Acontece, né? Já foi noivo, Paulo? Nunca fui, não você. Passou da fase. Eu já tô chato demais já com as relações né? pra entrar nessa furadaça. Pra né? colocar um padre, né? Não dá. Eu fui padrinho num casamento recentemente. Um beijo, Vitor Amatucci, com o padre Júlio Lancelotti, né? Aí dá gosto, viu, Paulo? Foi Aí dá gosto. Que é um cara que o discurso do padre tá conectado com o século XXI, né? É um padre só porque não pode chamar de outra coisa. De outra coisa. Porque, na verdade, é um humanista, né? Um humanista. O padre Júlio E foi Lancelotti muito bem no Profissão Repórter, né? Teve um Profissão Repórter recentemente que, né, dos moradores de rua, coisa e tal, e o padre Júlio Lancelotti tá muito bem pra variar. Tá sempre muito bem. E o Profissão Repórter é muito bom. Muito bom. É muito bom. E o Segunda Chamada, a série aí de educação da Globo, muito boa. É mesmo? Muito boa. Não assisti ainda. Muito boa. Muito boa. Chamaram de Malhação pra adulto? É, chamada ruim. Não tem nada a ver. Nada a ver. Não tem nada de Malhação pra adulto. É outra parada. Talvez a Malhação pode ser a segunda chamada pra crianças. Mas o oposto não concordo. Bayern de Munique, 1998, 2001. No Bug do Milênio, podia chamar esse programa. O Bayern do Bug do Milênio. O Bayern do Bug do Milênio fez muita coisa, viu, Paulo Júnior? Inclusive, esteticamente, a gente falou tanto aqui do estádio, mas os uniformes do Bayern nesse tempo também foram qualquer coisa, foram um suco de anos 90 puro. O Bayern de Munique tem vários momentos, além do estádio, além dos uniformes, ao longo de sua história, para serem lembrados. E a gente recortou aqui uma fase na qual o time conseguiu um tricampeonato alemão. Hoje parece bobagem, né? Hoje parece fácil. Mas naquela época não era bem assim. E 2 finais de Champions League também. Uma vitória e uma absurda derrota. São as 3 primeiras temporadas de Ottmar Hitzfeld. E em campo o Bayern de Munique tinha Oliver Kahn, Jeremies e Effenberg. Gostei que você colocou o Jeremies, né? Selecionou 3 aqui, você colocou o Jeremies, que muita gente não reputa ele bola, né? Era bola. O Jeremies era grande, um jogador não tinha estilo nenhum, né? Cavanhaque, um cabelo meio torto ali, mas bom jogador. Esse time também teve Lothar Matthaus, o brasileiro Elber, o também brasileiro Paulo Sérgio Tetra, ou seja, muito mais gente ainda pela frente que a gente vai contar nessa horinha de companhia com vocês. Eu, Paulo Júnior e eu, Bayern de Munique, 98990001. Primeiro contexto dessas conquistas. Se o Bayern hoje tem 28 títulos da Bundesliga, campeonato nesse formato é disputado desde 63, 64, o domínio naqueles tempos não era assim tão evidente como é hoje em dia, né? Hoje o Bayern é heptacampeão alemão. Nos anos 80, 90, por exemplo, teve bicampeonato do Hamburgo, teve bicampeonato do Borussia Dortmund, teve 2 títulos do Stuttgart, 2 títulos do Kaiserslautern, 2 títulos do Werder Bremen, ou seja, não era esse domínio tão evidente do Bayern, e o Bayern chegava para aquela temporada 98-99, a temporada pós-Copa do Mundo da França,
tendo levantado apenas 2 dos últimos 8 campeonatos da Alemanha. Ou seja, claro que era o maior, mas não era como parece hoje. 2 de 8 não é nenhum número muito absurdo. Uma das missões do clube, além de garantir a hegemonia local, era voltar às paradas de sucesso da Copa dos Campeões. Depois de 3 títulos em priscas eras, em tempos de Gerd Müller, o Bayern foi vice-campeão 2 vezes nos anos 80, né? Mas a principal glória recente era no, digamos assim, segundo escalão europeu, na Copa da UEFA, né? O Bayern foi campeão da Copa da UEFA de 96, ganhou na final do Bordeaux. Eu não lembro desse jogo. Você lembra? Você deve ter visto a imagem, né, Paulo? Você que assina o roteiro. Lembro pelo roteiro. Não lembro roteiro, enquanto o Homo sapiens sapiens, minha memória não lembrava também desse esse título Bayern de Bordeaux me escapou também. O artilheiro daquele Bayern de Munique era Jürgen Klinsmann, o diabo loiro alemão. E o Klinsmann tinha seguido para a Sampdoria, depois voltado para o Tottenham no ano de 97 e 98, mas foi campeão pelo Bayern. Como eu lembro daquele Alemanha e Bolívia de 94, esse jogo me marcou. 2 jogos marcaram minha vida. 2 jogos nada a ver marcaram minha vida, melhorando. Esse Alemanha e Bolívia, eu falei, puta, saquei o que é Copa, saquei aonde, eu preciso aprender a falar o nome dos caras em alemão e tal. E um jogo que marcou no ano anterior, Santos e Vasco. 5-3? Foi o brasileiro de 93. Foi o primeiro jogo que eu briguei com a minha mãe pra ouvir no rádio. Eu tinha acabado de comprar meu álbum e falei, pô, quero ouvir o Santos e Vasco. Ela, não, mas não é do teu time, não, quero ouvir o Santos e Vasco. E aí voou prato, né? Foi uma cena de novela, pelo menos é a que eu lembro. Enfim, para aquela temporada chegaria o treinador que durou mais tempo no comando do clube na era Bundesliga, o Ottmar Hitzfeld, artilheiro no futebol suíço e também no Stuttgart. Ele era um ex-jogador que vinha de 7 anos como técnico do Borussia Dortmund, onde levou 2 Bundesligas e levou também a Champions League de 97. Então, ele iria para o Bayern, onde passaria 6 temporadas e depois, mais recentemente, voltaria para 1 ano e meio ali em 2007. É um técnico histórico, tanto do Dortmund quanto do Bayern. Vamos detalhar então o elenco do Bayern de Munique naquele verão quente de 1998. Aí a gente assume a chance de eu estar errado é mínima, né? Aquele verão quente de 98. Ah, mas fez calor em Munique naquele verão de 98. É o adjetivo seguro, né? É igual chamar o zagueirão raçudo, tudo mais, o atacante o matador. No gol, Oliver Kahn começava sua 5ª temporada pelo clube, onde já havia levado o alemão de 97 e a Copa da UEFA de 96. E apesar de ser jogador da seleção, ele tinha ficado no banco na Copa do Mundo. Ou seja, talvez a gente não conhecesse ainda o Kahn aqui no Brasil, igual conhecia o Ilgner, que era goleiro de 90, o Kopp, que jogava mais no gol, né? Mas ele estava lá, jogador de Copa do Mundo e titularíssimo do Bayern de Munique. Na defesa, os defensores alemães eram todos jogadores de seleção. O Marcus Babel era um zagueiro e lateral direito revelado no clube. O Thomas Link era um zagueirão contratado naquele ano junto ao Schalke 04. O Tarná era um lateral esquerdo em seu 2º ano na equipe. O Thomas Helmer jogava também de volante, tinha sido contratado junto ao Borussia Dortmund em 92. Lothar Matthäus, gênio, já se encaminhando para um final de carreira, vivia ali sua última grande temporada, já que no ano seguinte ele já jogaria bem menos. Falei da turma da Alemanha e, além deles, tinham 2 estrangeiros importantíssimos nessa turma da defesa. Lizarazu, campeão do mundo pela França em sua 2ª temporada no futebol alemão, depois campeão no jiu-jitsu, e dizem muito bom também de Bubble, aquele joguinho que você tem que estourar as bolinhas do outro. Um Tetris às avessas. O Lizarazu é fera nessa. E Samuel Kufur, o defensor ganês, que estava lá desde muito jovem, chegou cedinho
na Alemanha. O Kufur estava nesse time desde 93. Você sabia, o Luiz Azul também competiu em provas de surf também. Não, ele é tipo um... Ele vai na dança dos famosos, Isso, aí ele vai no Pra Quem Você Tira o Chapéu, no outro dia ele tá no Masterchef Desafios, aí ele acorda na banheira do Gugu, ele é o Amaral dele, mais ou menos. Seria um integrante da Fazenda, por aí. O meio de campo do Bayern. Começando a lista pelo veterano, lista dos meio-campistas, começa com Effenberg, um monstro sagrado. Um beijo pro Léo Lepre, com quem compartilhei por muito tempo o gosto pelo Effenberg. A gente se encontrava e falava, e o Effenberg, hein? Bom! É mais ou menos como quando eu encontro o Rafael Prats, né? Ele sempre me pergunta, e o Iniesta, hein? Jogava, né? Eu falo, o Iniesta. Um abraço pro Fábio Chiorini, então, que lembrou disse que a discussão Marcelinho, Carioca ou Snyder na redação da ESPN tem melhorado. Tem mais gente falando Marcelinho em comparação ao início do debate na Copa de 2010. O tempo é bom, né? O tempo cura tudo, né? O tempo cura tudo. O Effenberg voltava ao clube bávaro aos 30 anos de idade, depois de jogar muito pela Fiorentina e não lembro se jogou bem no Mönchengladbach. James Jeremies também era uma novidade. Ele pulou o muro depois de jogar no Munique em 1860. Na Barra Funda. Não literalmente, né, meu amigo? Não é essa patifaria do Palmeiras e São Paulo, né? Não é que você pula o muro. Mas é bom, né? Pô... Thomas é muito bom. Thomas Strans, outro já na casa dos 30. Ele jogou a Copa de 94 e era um velho conhecido também do povo da bola. Mehmet Scholl, que grande Mehmet Scholl. Ele estava no clube desde 92, era um símbolo desse Bayern de Munique, Mehmet Scholl. Outro jogador era o Thorsten Fink, o menos famoso desses até então, que jogava pela segunda temporada ali no clube. Tinha também o bósnio Salih Hamidzic, bom jogador. Bom demais. Bom demais, era um pau pra toda obra, veloz. Salih Hamidzic, contratado depois de ir muito bem no Hamburgo. No ataque, os dois principais artilheiros eram o alemão Janker, matador invejável de Winning Eleven 1. Se não fosse o Janker, o PlayStation tinha sucumbido. Era o jogador que garantia a diversão. A Konami ganhou dinheiro, hein? Ganhou. Revelado no Colônia, o Köln, e no clube desde 96. E o outro artilheiro ao lado do Janker era o brasileiro Giovanni Elber, contratado em 97, depois de deixar seus gols pelo Stuttgart. Tinha também o Zickler, lá no Bayern desde 93, o Mário Basler, que chegou em 96, e o iraniano Ali Daei, lembra dele? Não lembro, Descoberta do Arminia Bielefeld na temporada anterior e que se tornou o primeiro jogador asiático a jogar a Champions League. Depois dessa boa passagem pelo Arminia Bielefeld, ele foi para o Bayern de Munique. Na lista das saídas, né, o principal jogador a deixar o clube foi o volante Hamann, que voltou da Copa de 98 e foi contratado sem escalas pelo Newcastle por 7,5 milhões de euros, bastante grana para a época. Muita grana. Grana suficiente para contratar 3 jogadores, né? O James Jeremies, o Effenberg e o iraniano Ali Daei. Apresentaram juntos, será? Ali na sala de troféus, os 3 com a camisa? Tocou a sirene, né? Não sei. Effenberg, hein? Esse último, Effenberg, custou 4,2 milhões, ou seja, metade praticamente do que custou o Hamann no futebol inglês. Estava meio maluco. A gente abre com um gol, abre o serviço de áudio, né? Eu já digo que esse não é um programa fácil de áudio, viu? Eu não sei se os hackers da Bundesliga tiram os gols da internet ou se... Na verdade, isso eu sei. A composição dos melhores momentos pros fritos do YouTube da Alemanha é um pouco diferente. Geralmente são compactos longos. A narração alemã também não é uma narração que casa tão bem com o rádio muitas vezes. Enfim, caguei toda essa regra aqui para dizer que hoje não é um programa de grandiosos áudios. Mas vamos tentar. Tem mais de 10 aí.
enfileirados. A gente começa ilustrando um gol de Elber, que decidiu um jogo contra o Wolfsburg. Vamos ouvir o Elber. Die letzten Minuten. Einwurf Bayern. Strunz. Es ging weiter ruhig und regelmäßig Richtung Reitmeier. Stefan Effenberg. Das Ding scheint schon verloren. Wechsel. Wieder Strunz. Strunz. Elber. Endlich. Den hatte er sich längst verdient und jetzt aufgepasst. Was macht der Kerl? Er wickelt sich ins Bayern-Logo. Weg ist er. Und Janka immer feste drauf auf die brasilianische Frühlingsrolle. Que beleza, deu pra entender uma palavra, Elber. A temporada, nós estamos aqui 98-99, né? Isso. Temporada 98-99 que começa com o título da falecida Copa da Liga, um torneio que Deus o tenha. Esquentava os tamborins da terra do chucrute na volta das férias. O Bayern de Munique ganhou do Bayer Leverkusen e também do Stuttgart e ficou assim com a taça uma semana antes do início do campeonato alemão. Naquele meio de agosto, o time ainda precisou passar pela segunda fase classificatória rumo aos grupos da Copa dos Campeões da Europa e superou o Oblik da Iugoslávia num 5-1 agregado depois de fazer 4-0 em Munique. Vamos passar o time dessa goleada? Time que abre a jornada do Bayern em 98-99. Oliver Kahn, Babel, Fink, Link, Tarná, Matheus, Effenberg, Strunz, Salihamidzic, Basler e Elber entraram, Lizarazu, Janker e Zickler. O treinador é o Ottmar Hitzfeld. E aqui eu já faço uma explicação rápida, Leandro. O Lothar Matthäus, ele se consolidaria no fim de carreira como líbero, como muita gente já sabe. Mas nem sempre o time jogava exatamente com 3 zagueiros. Então, só para registrar um esclarecimento em relação à escalação, era um híbrido ali. Tem jogo que o Matthäus chegou a começar jogo como volante, depois virar líbero, chegou a jogar com 3 zagueiros mesmo, só para explicar na escalação. Às vezes ele vai estar na frente da zaga da escalação, às vezes ele vai estar na zaga, mas ele estava num momento da carreira de passear bem ali entre os dois setores. O Bayern de Munique fez um bom início de temporada 98-99. Começou a Bundesliga com 6 vitórias seguidas e virou o turno com só 2 derrotas. O encontro com o Borussia Dortmund, que era para medir força para a briga por título, veio na rodada 7. Eu escalo o Bayern. Kahn, Babel, Link, Matheus e Fink. É que o Matheus tá no... É o líbero volante ali, 3. Né? Kahn, Link, Matheus, Fink, Babel, Lizarazu, Effenberg, Jeremy, Salihamidzic, Janker e Elber entraram Tarná, Lidaei e Goktan. Klaus, Koller, Nihus, Hengen e Feinsinger, Baumann, Nerlinger, Moller e Hicken, Chapussá e Barbares. O técnico era o Skib. Michael Skib. Ou Mikael, né? Eu gosto às vezes. Hoje em dia tá tudo misturado, não dá mais pra brincar disso, mas quando você pegava um time alemão, um Freiburg da vida assim, aí é Feiersinger, Bartmann, Salihamidzic e Gonzalez, sabe? Um hondurenho assim no meio do... Sempre pinta, né? Sempre tinha. Hoje em dia qualquer time aí tem 8, 9 nacionalidades, acabou a graça. Eu gosto muito da seleção dos Estados Unidos por isso. Você pega uma escalação, uma convocação da seleção dos Estados Unidos, tem todas as etnias. Tem um hispânico, tem um africano, tem um asiático, tem o Hernandes, tem o latino, e tem os americanos mesmo, tem o filho de alemão, tem os com os It, né? Pulisic, tem tudo. Isso é legal. Mas não tem nada a ver com o papo. O Borussia Dortmund saiu na frente com Chapuissá nessa partida, neste clássico alemão. Mas o Bayern virou ainda no primeiro tempo. Gols só podia ser deles, Elber e Janker. Na segunda etapa, o Nerlinger deixou tudo igual e o Dortmund garantiu o empate 2-2 na partida na qual enfrentou o seu ex-técnico. O Bayern virou o turno com só 2 derrotas e caminhou tranquilo rumo ao título alemão. Entre o fim do ano e a volta do campeonato, venceu 7 seguidas ali naquele momento de parada de inverno e tal, e até se permitiu tropeçar um pouco na reta final. No fim, bateu o campeão com 15 pontos de diferença para o Leverkusen. O Michael Pritz, do terceiro colocado Hertha Berlim,
foi o artilheiro com 23 gols, e tanto Elber quanto Janker marcaram 19. Era uma dupla que se completava, solidária. Ambos fizeram 19 gols nesse primeiro título alemão do recorte aqui do nosso programa. A gente você falou bater campeão, né? Só uma pergunta rápida. Você acha que o Vanderlei Luxemburgo hoje aceitaria uma proposta da Real Sociedad? Sim. Pra jogar uma La Liga, assim, do começo ao fim? Inteiraço, sim. Perfeito. Bayern de Munique, campeão alemão. E foi uma conquista tranquila. Já que a Bundesliga foi relativamente tranquila, vale que a gente fale mais, então, de Copa dos Campeões, The Champions. O Bayern de Munique sobreviveu logo de cara a um grupo bem complicado e no qual as coisas começaram nada bem. Enquanto o Manchester United e o Barcelona, dois timaços, iniciavam a campanha empatando na Inglaterra, o Bayern de Munique tomava uma virada do Brøndby, da Dinamarca, com gols aos 42 e 44 do segundo tempo. Parecia uma vocação, parecia um sinal do que seria essa campanha. Na segunda rodada, o time buscou um empate diante do United, 2-2, jogando em Munique, e aí vieram duas vitórias do alívio, 1-0 em casa, 2-1 fora no finalzinho contra o Barcelona. O Bayern venceu os dois duelos. Era aquela tabela 1-2-3, 3-2-1, né? Então, dois jogos contra o mesmo adversário nas rodadas 3 e 4. Vamos ao jogo da Espanha, a virada com gols de Zickler e Salihamidzic. Respi, Sergi Abelardo, Okunou e Philippe Cocu, Celades, Xavi, Figo e Rivaldo, Giovanni, Sonny Anderson, técnico Louis van Gaal, o cara que não gostava de brasileiros, né? O time é Rivaldo, Giovanni e Sonny Anderson. Eu odiava brasileiros. Mas esse meio miado esse ataque, né? Não é por nada, não. Rivaldo, Giovanni e Sonny Anderson? Giovanni e Sonny Anderson, né? Kahn, Babel, Kufur, Tarnat e Lizarrazu. Fink, Effenberg e Lothar Matthäus. Zickler, Basler, Elber entraram Salihamidzic, Strunz e Ali Daei. 3 áudios, hein? No pique. A chamada da TV Cultura para o jogo de ida, a vitória em Munique no gol do Effenberg e depois vai ter a descrição da vitória no Camp Nou em inglês pela ESPN UK. Copa dos Campeões da Europa, temporada 98-99. Nesta quarta, tem futebol ao vivo na tela da Rede Cultura. Barcelona e Bayern de Munique, num grande clássico europeu. Transmissão exclusiva. Os maiores craques do planeta, num jogão de bola para você curtir. Nesta quarta, 4:30 da tarde, Copa dos Campeões. As he'll have a throw in. All this and no goals for Bayern Munich. Jeremies into the box, it comes. Loose ball, Effenberg. Go! Finally! Well, Effenberg had been so successful against Manchester United, pushing forward. 78th minute, the Bayern D didn't give Barca much space all day, but Sonny Anderson found room for this bike attempt just wide. 87th minute, Bayern sub Hassan Salihamidzic capitalizes on the confusion in the Barca D and scores the winner. Da onde vem esse sotaque, hein? The score, the winner. De qual parte é, né? É Alabama, será? I don't know, man. Quero fazer uma retificação, Paulo. Preciso. Eu chamei de miado o ataque do Barça porque eu achei que era o Giovanni. Não, o foguetinho? É. Não, é o Messias. Aí mudou de figura. Mas eu te dei a chance de se retratar. Eu falei, miado? Não, desculpa aí, pelo amor de Deus. Aí muda de figura. Figo, Xavi, Figo, Rivaldo, Giovanni e Sonny Anderson. Aí tá bom. Sonny Anderson ou Rafael He-Man?
Você conhece a história do Tony Anderson do Grêmio? Não. Não, o pai era fã do Sonny Anderson. Então queria homenagear, queria que fosse Sonny Anderson. Só que a mãe, ela fazia questão que o nome do filho tivesse a mesma letra inicial do nome da filha. Já tinha, a filha chamava Tânia, alguma coisa assim, Tamires, sei lá. Aí eles entraram nesse acordo. Então o nome do moleque virou Tony Anderson. E você sabia que minha mãe queria ter um filho chamado Júnior? Chegou lá no cartório e falou, meu filho vai chamar Júnior. Eu falei, não pode chamar Júnior. Aí teve que botar o nome do pai. Botar o nome inteiro. E Tony Anderson pode. Tony Anderson pode. Depois o Bayern de Munique ganhou do Brøndby e visitou o United para empatar e garantir a liderança e a classificação. O Barcelona ficou fora nesse grupo complicado, né? 3 gigantes, o Bayern se recuperou e foi líder. Nas oitavas de final veio um confronto local contra o Kaiserslautern e o Bayern passou muito bem pelo time que era campeão alemão. 2-0 em casa, 4-0 fora, para não deixar dúvidas. Veio então o Dinamo de Kiev, de um tal de Shevchenko, e o confronto foi muito mais duro. Os alemães precisaram buscar um empate por 3-3 fora de casa e depois uma vitória por 1-0, magrinha, gol de Basler, foi o suficiente para o time voltar a uma decisão de Champions League. O rival seria novamente o Manchester United, que encontrou o Bayern na fase de grupos e tinha passado por Inter de Milão e Juventus, não a da Rua Javari, a Juventus de Turim. 26 de maio de 1999, Camp Nou, Pierluigi Collina no apito. O melhor. Barcelona... O melhor juiz que eu vi. O melhor que você viu? O melhor que eu vi. Ele era bom mesmo. O Barcelona colocou seu estádio na disputa para receber a final naquela expectativa monstra de jogar lá a decisão justo no ano do seu centenário. Zicou, caiu num grupo complicado, era um time sem histórias muito vencedoras, né? Para ir bem numa Champions League era um parto, e viu 2 times do seu próprio grupo, né? Os 2 algozes da primeira fase, coincidentemente, se reencontrariam agora na decisão. Dos 92 mil ingressos, cerca de 30 mil para cada uma das torcidas e o resto para a rapaziada dos patrocinadores. A farra dos coxinhas. Há relatos que É muita coisa, né? 30 mil ingressos pro filho da mãe do diretor de marketing da Opel. Ah, meu. É demais. É muita coisa, gente. Cabe 92 mil pessoas. É complicado. E... assim, 40, 40 e 12. Né? 40 para 12, tudo bem. 30 para 30? Há relatos que torcedores chegaram a pagar 400 libras, 400 lilibets, de gente que torcia para o Barcelona e conseguiu a entrada por menos de 30. É isso. Teve gente, então... Teve torcedor do Barça que pegou a entrada baratinha porque era sócio e vendeu por uma fortuna. Ottmar Hitzfeld confirmou o time com antecedência. Lizarrazu e Elber tinham lesões no joelho e o Tarná jogou na direita para fechar ali a defesa, com Basler e Anker Zickler jogando no ataque na ausência do Elber. Do lado dos ingleses, Paul Scholes e Roy Keane estavam suspensos. Aos times, Leandro Amin. Kahn, Babel, Link, Matthaus e Kufu. Tinha também o Tarnat, tem que me acostumar com a linha de 5. Effenberg, Jeremies, Basler. Janker e Zickler entraram Scholl, Fink, Salihamidzic, e os ingleses jogaram com Schmeichel. Muito bom! Gary Neville. Regular. Johnson. Regular. Stam. Ótimo. Irving. Regular. Nick Butt. Regular. Beckham. Craque. Giggs. Bom. E Blomqvist. Bom. Cole. Ótimo. E York. Bom. Técnico era o Sir Alex Ferguson, que ainda colocou Sheringham e Solskjaer em campo. Primeira vez na história da humanidade que 2 capetas baixaram no mesmo banco, né? No mesmo banco, exatamente. E se fosse 40 anos atrás, essa coisa do Cole e do York, né? Tem muita gente que fala que tem muito gol do Coutinho, jogada do Coutinho, que o pessoal acreditou pro Pelé, né? Eles eram a mesma altura, o mesmo peso,
complexão física muito semelhante, características com a bola muito parecidas. Eu tenho para mim que 50 anos anteriores, o jogador do país menos nobre, né, futebolisticamente, perderia toda a fama em detrimento de Andy Cole. Mas o York era o meu preferido. E hoje é aniversário do Pelé, né? Se não fosse o Pelé, não existiria Central 3. Se não existisse Central 3, a gente não estaria gravando esse programa. Exato. Sem exageros. É um jogo pra história. O Bayern abriu o placar logo cedo com o Basler aos 6 minutos e o ataque do Manchester United não funcionou no primeiro tempo. No segundo, o quadro alemão perdeu chances de aumentar, acertou a bola na trave e o United foi pra cima, mas só no final do jogo. Aí veio o escanteio quando o quarto árbitro anunciou 3 minutos de acréscimos e o lance terminou com um gol de Sheringham aos 90 minutos e 36 segundos de jogo. Era o empate que levaria o duelo à prorrogação no comecinho dos acréscimos da final. 30 segundos depois, no entanto, veio um novo escanteio para o time inglês. Alguém já falou, será? Será mesmo? E dessa vez até o goleiro Schmeichel... quer dizer, dessa vez o goleiro Schmeichel não foi para a área, né? Foi no empate. Porque agora não era mais uma questão de sobrevivência, né? Agora tá tudo tranquilo, vou ficar. E o Beckham batia bem na bola. Muito bem. Toque de cabeça do Sheringham depois que a bola chegou na área, cucuruto. E no segundo pau, de canela... Gol de Solskjaer. Eram 92 minutos e 17 segundos de jogo. O Bayern de Munique deixava a taça escapar do pior jeito e Lothar Matthaus, substituído aos 35 do segundo tempo, levava uma nova virada em final europeia, porque 12 anos antes ele também foi vítima, né, de uma derrota de virada, depois dos 2-1 para o Porto, nos gols do Madjer e do Juari. Acho que a gente já contou essa história. Porto de 87. Vamos ouvir os gols do título maluco do Manchester United. A virada em 2 bolas de David Beckham, 2 gols no bololô na área. O United ganhou a Europa. Got one in Europe already. Beckham in towards Schmeichel. It's come for Dwight York. Cleared. Giggs with a shot. Sheringham! Another. Beckham into Sheringham and Solskjaer has won it! Ted Sheringham ou Oséias? Oséias. Ah, garoto. Elber e Lizarrazu das tribunas nem assistiram a virada. Eles estavam descendo para a premiação enquanto campeões. Quando chegaram na beira do campo já eram vice. Perderam a virada no túnel que, né, tem que pegar um carrinho de golfe para dar a volta e chegar na beira do campo. Já campeão alemão, o time ainda cumpriu tabela contra o Leverkusen no final de semana, venceu por 2-1 e dias depois, abalado pela perda da Champions League, perdeu também a final da Copa da Alemanha para o Werder Bremen, 1-1 no tempo normal e derrota nos pênaltis com erros de Effenberg e Lothar Matthaus. Por pouco não foi tríplice coroa, acabou ficando só com o alemão. Eu fico pensando se não tinha lá na Alemanha, na TV lá, como é que fala neto em alemão, Paulo? Netzensweiten. O filho do meu filho. Né? Na TV aberta lá falando, vocês ganharam só o campeonato alemão, vocês são os fracassados, isso é uma vergonha. E aí na quinta-feira ele comentava NBA. Aí na quinta-feira comentava NBA, enfim, foi a inspiração pro Dirk Nowitzki e tal, enfim. Temporada 99-2000, né, Paulo? Vamos nessa. Termina o ano... aquele verão quente alemão, aquela coisa linda. Dizem que nesse ano o verão na Alemanha caiu numa sexta-feira, então foi legal que o pessoal pôde
aproveitar o fim de semana. E a temporada 99-2000, com o bug do milênio ameaçando, começa ainda com Otmar Hitzfeld, mas com mudanças na equipe, né? No ataque saiu o Ali Daei, chegou o Paulo Sérgio brasileiro, 30 anos, vindo da Roma, e também chegou o Roque Santa Cruz, paraguaio, revelação do Olímpia. Outras novidades são as chegadas do zagueiro Patrick Anderson, grande pra cacete, do Mönchengladbach, o meia Weisinger, do Nuremberg, e o atacante polonês Wojniewski. Eu vou assumir que é Wojniewski, que vinha do... Wojniewski, né? Que vinha do futebol suíço. O defensor Thomas Helmer também deixou o clube, e no inverno aconteceram as despedidas do grande Basler, que foi para o Kaiserslautern, e o Lothar Matthäus, que já estava na hora, né? 38 anos, ele foi ganhar aquele dinheirinho, aparecer em embalagem de... Em outdoor. Outdoor, embalagem de Babalu, essas coisas aí. Foi pra... surpresinha no Cheetos. Ele foi jogar em Nova York. É palhaçada isso. Palhaçada. A saída do craque foi conturbada, ele exigiu uma compensação financeira, deixou o clube meio que... não foi na diplomacia. O campeonato alemão foi muito mais equilibrado nesse ano, e o principal rival já ficava claro. Logo na segunda rodada, o Bayern perdeu de 2-0 para o Leverkusen. Vamos lembrar esse time do Leverkusen? Opa! Matisek, Kovac, Rapp, Novotny e Zé Roberto. Ô, garoto! Emerson. O Emerson Ombro. Emerson Ombro? Emerson Ombrinho. Schneider. Ramelou, é brincadeira que furava. E Robson Ponte, Kirsten e Neville, ou Neuville, o homem da bola na trave na final da Copa. Que time curioso, hein? Time curioso. Você imagina um truco, Zé Roberto e Robson Ponte contra o Neville e o Ramelou. Loucura. O Kirsten era bom de bola, e o Robson Ponte, que começou no Guarani, né? Tinha torcedor mais pilão de Guarulhos que não gostava do cara, né? Fala, você chama Ponte? Vamos ao Bayern. Dreyer, sabe-se lá onde estava o Oliver Kahn, Babel, Anderson, Link e Lizarrazu, Mehmet Scholl, Strunz, Jeremies e Tarnat, que era lateral na temporada anterior com 3 zagueiros, aqui já está assumidamente como meia, Paulo Sérgio e Roque Santa Cruz. Na Champions League, o time não repetiu o mesmo brilho na primeira fase. Começou vencendo o PSV da Holanda, é verdade, 2-1 em casa, com 2 gols de Paulo Sérgio, o tetra, mas depois vieram 3 empates. Empatou com o Rangers, empatou com o Valência em casa e empatou com o Valência fora. E uma derrota, perdeu para o PSV quando foi até a Holanda. O time chegou então na última rodada recebendo o Rangers da Escócia, precisando vencer, e conseguiu 1-0, magrinho, gol de Strunz de pênalti. O Bayern passava a segunda fase com placares apertados, ganhando muito pouco. Um abraço pro velho cronista, hein, que enfim, tem certa vez escreveu 1-0 esquálido. Não lembro qual foi, mas é bonito, né? 1-0 esquálido. Havia aquela segunda fase de grupos nessa época, né? Você não ia direto pro mata-mata. E aí sim, o time começou a jogar bola redondinha. Goleou 2 vezes o Real Madrid, 4-2 no Bernabéu e 4-1 no Estádio Olímpico de Munique, 8-3 no agregado. O Real Madrid não viu a cor da bola, e a gente tem o gol do Elber, hein? Gol do Elber em Munique. Vamos ouvir. Elber! 1, 2, 3. Samba do Brasil. Elber fantastisch, bombastisch. 60.000 entzückt von dieser Nummer. Giovanni Elber, der beste ausländische Torschütze der Bundesliga, mit Samba-Einlage. Samba-Einlage deve ser dançou samba, né? Tirou onda, deve ser isso. Nas quartas de final, o Bayern de Munique superou o Porto, apesar dos gols de Jardel em ótima fase, e a semifinal marcava um reencontro diante do Real Madrid. E aí o time espanhol encontrou seu jogo para vencer o Bayern na ida por 2-0 na Espanha. Iker Casillas, Michel Salgado, Caranca, Ivan Campo e Roberto Carlos, Elguera, Redondo, McManaman,
Raul, Morientes e Anelka. O técnico era Vicente Del Bosque. Redondo ou Zé Elias? Redondo. O Bayern com Kahn, Babel, Link, Lizarrazu, Tarnat, Fink, Jeremias, Salihamidzic, Mehmet Show, Elber e Paulo Sérgio. Entraram Weisinger, Janker e Santa Cruz. Complicado, 0-2. A torcida durante a semana cantando pelas ruas, eu acredito. E na volta, ainda bem, aquela história dos 15 primeiros minutos, né? O Janker abriu o placar cedo, agora vai, tá tudo certo. Só acontece que o Anelka empatou a partida. Aí complicou porque tem um gol fora, né? Tinha que fazer 4, correto? O Elber fez o 2-1, mas o Bayern não fez os outros 2. O clube alemão ficou pelo caminho, o Real Madrid se vingou, foi em frente. E ao menos dias antes dessa capitulação europeia, o time bávaro tinha sido campeão da Copa da Alemanha. Fez 3-0 sobre o Werder Bremen em Berlim, capital alemã. Gols de Elber, Paulo Sérgio e Mehmet Scholl. E diante daquele Werder Bremen de Thorsten Frings, Pizarro, Marco Bode, Ailton Boca de Cinzeiro, deu certo, deu pelo menos uma taça para o Bayern de Munique. Só que deu na Copa, o time não deu na Champions League. Ainda havia decisão pela Bundesliga. Rodada 30 de 34. O Bayern perdeu o clássico para o Munique 1860 por 2-1 e viu o Leverkusen assumir a ponta ao golear o Arminia Bielefeld. Era frustrante ver o alemão escapar, ainda mais que quando pegou o Leverkusen no retorno, enfiou 4-1. Tava uma briga cabeça a cabeça. Uma briga de foice no escuro, você gosta dessa? Adoro. Tem a briga de palito de dente sem mão, né? Ouvi outro dia o cara falar essa. Os dois times venceram nas rodadas 31, 32 e 33, em meio à eliminação do time de Munique para o Real Madrid na Copa dos Campeões. Chegava a rodada decisiva, o Bayern de Munique 3 pontos atrás do adversário, ia precisar de uma tarde perfeita ali, que os astros conjuminassem. Ao menos o time levava vantagem no número de vitórias, portanto jogava por 2 resultados, né? Ele ganhar, o Leverkusen perder. Em Munique, Janker logo marcou 2, Paulo Sérgio fez mais 1, o Bayern logo abriu 3-0 sobre o Werder Bremen. Enquanto isso, visitando o Unterhaching, Michael Ballack, ou Michael Ballack, tem um problema no linguajar, né? Aqui no Brasil, porque a partir do momento que falou Michael Schumacher, aí vai ter que ser Michael Ballack, né? Enfim, mas o Rubinho fala Michael, né? Rubinho fala Michael. Mas é que é pra passar uma assim, eu sou diferente de vocês. Se todos nós chamássemos o Michael de Michael, ele falaria ele falaria Michael. 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 Enfim, o Bayern de Munique abriu 3-0 no seu jogo. Enquanto isso, o Bayer Leverkusen, visitando o Unterhaching, marcava contra. Ballack marcou contra aos 20 minutos. O resultado deixava o Leverkusen sem a taça. O Bayern chegava aos mesmos 73 pontos e ia sendo campeão pelos critérios de desempate. O Michael Ballack, então, ele é responsável com um gol contra por um título do Bayern de Munique. Falta o último parágrafo. Calma aí, mas vai dar isso. Marco Bode ainda diminuiu para o Werder Bremen, mas nada que assustasse o Bayern de Munique, e a torcida do Bayern já estava de olho no jogo de lá, no radinho, todo mundo de olho no celular ali, né? No Twitter. E aos 28 da etapa final, Oberleitner marcou o segundo gol do Unterhaching para confirmar assim o título do time de Munique. Obrigado, Unterhaching, foi a manchete do lance de Munique. E o Leverkusen perdia um título ganho, chorava as pitangas por todo o verão. Temos o gol contra de Ballack, o gol que abriu a porteira para o Bayern ser campeão alemão, um título que estava na mão do Leverkusen. Oh, schön gemacht von Schwarz. Und dann ist Ballack da. Mein Gott, Michael Ballack, 21. Minute. Não, Ballack. Der Pass von Schwarz eher harmlos. Den hätte doch überall hinhauen können, meinetwegen auf die Tribüne, aber Michael Ballack, das erste Eigentor seiner Karriere. Hier haben wir es nochmal gesehen. Keine Chance für Matisek hinter Ballack.
cagada do Ballack. Paulo Sérgio fechou o ano com 21 gols contra 19 do Elber. Muito bons, né, os números dos brasileiros, né? O Elber já tinha feito 19 no ano anterior, 19 de novo, Paulo Sérgio 21, ainda que o artilheiro da Bundesliga tenha sido Martin Max, do 1860 Munique, e a gente chega na temporada 0001, a terceira e última aqui do nosso programa. 2000-2001, ainda bem que os nossos times não são assim, né? Eu não ia gostar de falar São Paulo 1935, sabe? Não dá, né? Palmeiras 1914. Ainda bem que a gente não tem essa pira com o número. Aqui na dúvida chama Botafogo, América e vambora. E vambora. 2000-2001, chegamos na terceira e última temporada, é um recorte que a gente fez e o Bayern tem os reforços da temporada anunciados agora. Lateral direito, defensor, francês, Sagnol, ele veio do Monaco, que em determinado momento as pessoas tiveram bom senso e passaram a chamar de Mônaco, mas na minha infância era o Monaco. O Grande Prêmio era de Mônaco, mas o time era o Monaco. E o Sforza também, o atacante, meio campo ofensivo, acho, né? Ele era suíço e jogava pelo Kaiserslautern. As outras novidades são... garotinhos chegando para compor o elenco. Eu que vou? Por outro lado, o Thomas Strunz, ele se aposentou naquele verão, era um buraco ali no elenco, e o Marcus Babel seguiu para jogar no Liverpool. Duas ausências desses caras que a gente vinha falando até aqui. Esse Babel não é aquele Babel que jogou depois também no Liverpool, né? Aquele é o Babel. O Babel. Esse é o Babel. Esse é o Babel. Foi ano de tricampeonato alemão, mas não foi ano de campanha tranquila. O Bayern perdeu 5 jogos nos primeiros 13 e chegou a ficar em 5º colocado na reta final do primeiro turno. Mas aí retomou o caminho das vitórias, a partir da metade aí do ano. Depois do que o bug do milênio não virou, aí... Puta que pariu. Todo mundo botou os micro-ondas na tomada e falou, vamos pro pau, que a Bundesliga é nossa. E o clube alcançou lá em fevereiro a liderança da bagaça. Calma aí, o bug do milênio é pra 2000, né? Aqui já é pra 2001. É verdade. Aqui já tá todo mundo de boa. Já foi. Na rodada 29, portanto, faltando 10 jogos para acabar o campeonato. Não, né? São 34, né? Na Alemanha são 34. Já. Faltando 6 rodadas. Faltam 6 rodadas. 29, 30, 31, 32 e 34. Ah, sim. 6 rodadas. Ia pra rodada 29, é isso? Isso. Na rodada 29 veio um jogo importante. Um jogo em casa contra o Schalke 04. E o Bayern sucumbiu. Perdeu a ponta. 3-1 para o Schalke de virada com 3 gols daquele dinamarquês Zeb Sandler. Bom jogador. O jogo foi em Munique, uma tarde na qual o Bayern de Munique não teve o Elber, artilheiro do time por mais uma temporada, e também não teve motivos para comemorar. Oliver Kahn, Sagnol, Kofur, Anderson e Tarná, Jeremies, Scholl, Salihamidzic, Paulo Sérgio, Janker e Roque Santa Cruz. Entraram o Weisinger, Zickler e o Hargreaves. Primeira vez que ele pinta aqui no programa, o inglês, aos 19 anos, ganhava a sua primeira temporada no time principal. Vamos lá, né? Vamos escalar o Schalke. Reck, Rato, Waldock, Müller e Van Rutgalen. Bomi, Buskens, Nemec e Sand. A Zamoa deve ser aquele que termina a Copa batendo a bunda tentando pegar o Denilson. E o Mipenza. Que só teve um, né? Só teve um. There's only one Mipenza. Entrou o Latal. O técnico era o Hub Stevens. Mas nessa altura o time já vivia novamente o mata-mata da Copa dos Campeões. Vamos falar de Champions League. A campanha começou vencendo uma chave com o Paris Saint-Germain, Rosenborg e Heisenborg. Aí eu queria ver o saudoso Luciano do Vale no dia do sorteio da Champions League, que falou que vem aí o Lyon da França. Eu queria ver ele falar Rosenborg e Heisenborg. Um time da Suíça, outro time da Suécia. É um trava-línguas, patifaria essa UEFA, em tempos que o atual... bobeira. O Bayern não sobrou nesse grupo. Venceu 3, é verdade, mas empatou 2 e perdeu um jogo
marcou só 9 gols nos 6 jogos, passou em primeiro, mas nada de muita sobra, nada de um grandioso futebol. No grupo da segunda fase, novamente placares econômicos, porém liderança garantida. O Bayern venceu o Lyon, o Sparta de Moscou e o Arsenal, todos por 1-0 em casa, e somou mais 4 pontos fora, e assim foi ao mata-mata. Um resultado importante veio no Highbury, o estádio do Arsenal, quando buscou um empate após o time de Londres abrir 2-0. Gols do Henry, gols do Kanu. O time que foi buscar... Esse é o time do Arsenal. Ah, nós temos o Arsenal aqui, né? Vamos cantar o Arsenal. Manninger, Lusny, Keown, Tony Adams e Cole. Vieira, Grimandi, Ljungberg e Pires. Kanu e Henry. O Wenger ainda levou a campo o Lohan e o Viltord. Patrick Vieira ou Vampeta? Patrick Vieira. Vamos ouvir o gol? O Bayern de Munique buscou esse empate importante em Londres para chegar até o mata-mata da Champions. Expected the start of a game. I wonder if it's been dampened a little bit by the weight. Pires trying to lift it. Henry lets it run. It'll come for Kanu. It'll come for Henry. Now they're roaring. An Arsenal goal in 3 minutes. Thierry Henry. Ball there by Mehmet Scholl. Quickly taken by Vieira. Here goes Henry. He's all alone for now. Turn Linker. Now it's from Kanu. Perfect. The Arsenal lead is doubled. In the first half, Kanu to Henry. In the second half, Henry to Kanu. And Arsene Wenger's regular European strike force have struck gold tonight. It's Arsenal 2, Bayern Munich 0. Effenberg takes the free kick. Oh, it's found a way through to Elba and hit first time. And a goal by Tarnack. And immediately, Bayern Munich are back in business. A really slack goal from Arsenal's point of view, but a really precious goal for Ottmar Hitzfeld's team, hit in by the right foot of the left-footed Michael Tarnack. Now, do you vary it here or do you go with what you had? Tarnack had the last one. Well, it's quite a drama. Free kick in 3 parts. Scholl. Oh, Manninger completely defeated. Mehmet Scholl has equalized for Bayern Munich. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Como a história é escrita com a tinta do capeta, era o Manchester United no caminho. 2 anos depois daquela final traumática, o Bayern pegava o Manchester United nas quartas de final. E logo no jogo de ida fez 1-0 com Paulo Sérgio para voltar de bem com a vida, curtindo aquele Netflix para a Alemanha. Mas na volta, Elber e Scholl abriram 2. Giggs diminuiu, teve pressão, mas o Bayern estava tranquilo, avançou com 3-1 no placar agregado. A ficha: Oliver Kahn, Sainolko, For, Anderson, Link, Tarnack, Jeremias, Effenberg, Mehmet Scholl, Elber, Janker. Barthez, Gary Neville, Jeb Stam, Brown e Silvestre, Roy Keane, Nick Butt, Paul Scholes, Ryan Giggs, Cole e York. Entraram ainda Sheringham e Solskjaer, a dupla de 2 anos atrás, e o Chadwick. Bye bye Manchester United, estamos na semifinal e o roteiro é idêntico, velho algoz diante dos nossos heróis bávaros. Agora era o Real Madrid e a classificação aconteceu da mesma maneira. O Bayern fez 1-0 na ida, fora de casa, gol de Elber, e depois em casa conseguiu um 2-1 muito decente, gols de Elber e Jeremies, mais do que suficiente para a classificação. E diferente daquele 11 que a gente cantou há pouco do Real Madrid, dessa vez o time teve Lizarazu,
Hargreaves e Salihamidzic. Mudanças em relação às quartas. É um elenco com banco, né? É um elenco que pode mudar sem perder muito da sua qualidade. Vamos cantar o Real Madrid. Casillas, Salgado, Hierro, Caranca, Roberto Carlos, Helguera, Makelele, Guti, McManaman e Figo, além do Raul, o atacante. Del Bosque, o técnico, ainda colocou Morientes e Sávio. Quando o técnico põe 2 atacantes, a gente já sabe que a vaca tá deitando. Vamos ouvir o resumo do jogo na ESPN Brasil no pijaminha, com leitinho com Todd, com a mãe querendo ir dormir, aquele resuminho da noite, né? Você vai sentir a textura da voz. 10 minutos do segundo tempo, a zaga madrilenha falhou. O brasileiro Elber aproveitou e com um belo chute marcou o único gol do jogo, com uma mãozinha do goleiro Casillas. O Real Madrid não se entregou e partiu para o ataque, mas parou nas mãos do goleiro Oliver Kahn. O alemão fez excelentes defesas, como neste chute de Raul. Final no estádio Santiago Bernabéu. Logo aos 8 minutos, confusão na área do Real. E a bola procurou o artilheiro Elber. Bayern 1-0. Dez minutos depois, belo lançamento para Raul, que cruza para o português Figo empatar. Aos 34 minutos, jogada ensaiada na cobrança de falta. E Yenemis fez o gol da classificação. Placar final: Bayern, finalista da Champions League 2, Real Madrid, só 1. E aí chegam as duas grandes loucuras desse fim de programa. E quando a loucura é doidona mesmo, a gente solta duas cerejas. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Não pode ter nada pior do que chegar numa padaria, pedir uma fatia de bolo e vir com duas cerejas. Mas enfim, esse programa, só lembrando, já teve a virada do United e já teve um título conquistado graças a um gol contra no outro jogo, né? Então já tem coisa muito emocionante e esse final vai ter também. Passada a classificação sobre o Real Madrid, o Bayern vence o Kaiserslautern na penúltima rodada do alemão e chega para o final de semana decisivo, podendo empatar com o Hamburgo para ser campeão. Dessa vez, o Bayern de Munique tinha vantagem na rodada final. No jogo do concorrente, o Schalke fez a sua parte. Ganhava por 5-3, ó de novo, do Unterhaching e secava o time bávaro. Até que aos 45 do segundo tempo sai o gol do Hamburgo e a torcida do Schalke começa a comemorar. Claro, seriam campeões, porque estava consumado o tropeço do líder, mas 45 do segundo tempo não é fim de jogo, né? Ainda faltavam os acréscimos. E nos acréscimos, aos 49, né? Ainda tendo o juiz, sabe lá o que aconteceu no jogo, mas estava lá com 4 de acréscimo e o árbitro, aos 49, marcou um recuo de bola na área do Hamburgo. Eu quero ter! Um recuo que colocou todo o time do Hamburgo sobre a linha e a cobrança em 2 toques foi bola rolada para o zagueiro Anderson e o zagueirão encheu o pé. Agora, pôr uma bola dessa do título no pé do zagueiro, gostei. O zagueirão sueco encheu o pé, empatou o jogo e deu um agônico título para o Bayern de Munique. Era o ano de 99, às avessas. Vamos ouvir, Paulo? Vamos ouvir esse gol na loucura. O Bayern tricampeão no estouro do estouro. Чуть ли не плачет там Еремис, ну и что будет? Кто будет бить? По-моему, Андерсон готовится с откидки Эффенберга. Циклер там просто блокирует вратаря Шогера, который готов выскочить вперед. Гол! Вы посмотрите, что происходит! Это фантастика! Это просто фантастика! 90-й минутой датирован гол Барбареса.
Gol! Gol, fantástica! 4 dias depois era hora da final da Liga dos Campeões, o objetivo máximo, e do outro lado estava o Valência no San Siro, lembrando que o Bayern tinha tirado o United, que ganhou dele há 2 anos, e o Real Madrid, que tinha ganhado dele no ano anterior. A gente já contou a história desse Valência. Oliver Kahn, Kufur, Anderson, Link, Sagnol de um lado, Luiz Arrazu do outro, Hargreaves, Effenberg, Schauer, Salihamidzic montando meio campo e Elber para pôr para dentro. Entraram Janker no tempo normal e olha o spoiler, Paulo Sérgio e Zickler na prorrogação. Santiago Canizares, o pé de perfume. Pé de perfume. Esse é bom de falar. Anglomar? Anglomar é um nomaço. Ayala, Pellegrino e Carboni. Baraja, Mendieta e Kili Gonzalez, Aimar, Sanches e Caru. Norueguês. Que panela esse Valência. Entraram o Dukic, o Zahovic e o Albelda. Aquele time do Hector Cooper tinha ainda Fábio Aurélio e Didier Deschamps no banco de reservas. O Valência, um abraço pro Didier, nosso amigo de Autônomos Futebol Clube. Ele se chama Didier mesmo e não é por causa do Didier Deschamps. Nem do Drogba. Não, é por causa de um Didier que era piloto de Fórmula 1. O pai dele era fissurado no esporte no queimador de gasolina lá. O Valência chegava à sua segunda final. Um abraço, viu, Didier? Tá muito bem na volância do alto. Era a segunda final consecutiva desse Valência, perdeu a primeira em Saint-Denis para o Real Madrid e o Bayern tinha caído para o mesmo Real, como a gente acabou de contar, em 2000. Logo de cara, Anderson, o zagueirão, botou a mão na bola e o Mendieta abriu o placar de pênalti. O Bayern podia empatar da mesma forma quando o Effenberg sofreu uma falta dentro da área, mas o Scholl bateu nas pernas do bom goleiro Canizares. No começo do segundo tempo, novo pênalti para o Bayern numa mão na bola do Carboni, e dessa vez quem foi na bola foi o Effenberg, bateu, garantiu o empate, deslocou o goleiro espanhol, fez 1-1. Vamos ouvir o gol de empate do Effenberg antes de chegar na sequência da final. Being chased by Mendieta. Elber trying to make something of it. Oh, and he did. It was a teasing delivery. Appeals for hands given. It's a third penalty of the game. Carsten Janker, the substitute, having an immediate effect. Well, Valencia felt there was a push there on Carboni by Janker. Dick Jol, the Dutch referee, has given his third penalty. And this time, it is the captain, Stefan Effenberg, who steps up and scores. And scores. Bayern back on terms. E o jogo foi assim até os penais. O Paulo Sérgio bateu para fora e o Mendieta fez 1-0, o título se aproximando de Valência. Salihamidzic e Caril converteram a segunda bateria de cobranças, ficou 2-1 para o Valência. Zickler marcou para o Bayern e o Zahovic parou nas mãos de Oliver Kahn. Aí ficou tudo empatado, faltando 2 cobranças para cada um e ambos os times erraram. Anderson de um lado e Carboni do outro. Seguiu o empate, 3-3, porque Effenberg e Baraja marcaram, e também no 4-4, porque Luiz Arrazu e Kili Gonzalez converteram em gol as suas batidas. Até que, já não sei se é a sexta, se é a sétima cobrança, o Link fez para os alemães e o Oliver Kahn agarrou a bola batida pelo zagueirão Pellegrino. Placar final: Bayern de Munique 5, Valência 4 nos pênaltis. Finalmente está palpitado na Bela. O time do Bayern é campeão europeu e a gente... E a capa da Deutsche Welle era "Lavou a alma". Exatamente, que em alemão a gente qualquer dia pergunta como é pro Gerd Wenzel. Vamos ouvir. Thomas Linker, the next one to make the walk. Penalty number 7 for Bayern. No chance for Canizares. No chance. And for the third time, Valencia know they have to score or it's all over. Can they respond again? Maurizio Pellegrino. Denied by Kahn.
Que microfonaço, hein? And Bayern Munich Tá are louco. champions of Europe for the first time in 25 years. Those extra time memories of 2 years ago are banished. Parecia uma tábua de bater bife, mas era só o Oliver Kahn, né? Era o Oliver Kahn. Pra gente fechar, só contar como é que terminou a temporada 01-02. O Bayern perderia o Patrick Anderson pro Barcelona. Teria como reforços os irmãos Kovac, né? O Robert Kovac e o Nico Kovac, que é o atual treinador. Também tinha como reforço o Cláudio Pizarro, jovem matador do Werder Bremen. O time terminou a Bundesliga no 3º lugar, uma disputa apertada vencida pelo Dortmund e Amoroso, e caiu nas quartas da Champions League, perdendo de novo para o Real Madrid depois de ganhar o jogo de ida em Munique. Em novembro, o time levou o Mundial Interclubes ao fazer 1-0 sobre o Boca, time que tinha vencido o Real um ano antes. Vamos com a ficha do Mundial de Clubes para encerrar os trabalhos? Vamos! O Bayern, Oliver Kahn, Sagnol, Kufur, Kovac, Lizarazu, oscila muito, né, a escalação, né? Oscila pouco, na verdade. Ele tem uma base aí esses anos todos. Kovac, Hargreaves e Fink, Paulo Sérgio, Elber e Pizarro. O Boca, Córdoba, Martínez, Schiavi, Burdisso e Clemente Rodrigues. Boa defesa, hein? Boa defesa. Deixa hematoma, mas é boa. O Serna na frente é outro também que sem massagem. Vila Real, Traverso e Juan Roman, senhoras e senhores, Riquelme. Muito melhor que tudo esses caras do Bayern que a gente falou até agora. Muito melhor. Guilhermo Barros Esqueloto e Delgado era o ataque, o técnico Carlos Bianchi. O gol do título mundial para ser o último golzinho do nosso programa de hoje. Le va a pegar Sforza. Tiro de esquina favorable al Bayern. Allí Calvo con Paulo Sergio, Schiavi con Janker. La mete Sforza, viene el centro, sale Córdoba, se pasa y está. La línea Clemente, metió la plancha Elber, penal, parecía gol. Gol del Bayern, lo hizo Kufur. Para mí hubo plancha de Elber en la línea. El Bayern le está ganando a Boca por 1-0. Acho que vai ganhar sempre também, o Boca. Tá pensando o quê? Como é que é? Bayern de Munique 02-03 já é uma nova era, já é o ano que vai chegar Zé Roberto, Ballack e começa a surgir gente como Schweinsteigen e Lahn. O time voltou a ser campeão alemão, uma nova Champions League viria só agora há pouco, em 2013. Mas é isso, a história era do tricampeonato, da chegada de Ottmar Hitzfeld e dessa epopeia até ganhar a Champions League, né? Uma derrota muito traumática, novamente uma queda no segundo ano, e no terceiro veio a conquista sobre o Valência. Ainda assim, se Champions League chama muita atenção, talvez a coisa mais curiosa do programa é a forma com que vieram as duas edições, a segunda e a terceira Bundesliga, né? Com muita emoção, com recuo de bola no último lance, gol contra do craque do rival, boas histórias do Bayern Munique. E podemos contar qualquer dia esse outro Bayern daí pra frente. Se o Schweinsteiger, por exemplo, que resolver adotar 25 crianças carentes, a gente fura a fila porque tem que contar a história do cara. Ou se o Philipp Lahm, sei lá, for sequestrado e sumido do mapa por um ano, a gente também conta essa história rápido. Porque é aquela história que a gente já contou na edição anterior, né? A gente tenta contar histórias que do começo ao fim já estão encerradas, né? Sem pontas, né? O Schweinsteiger terminou a carreira há pouco, inclusive. Muito bom! Muito bom jogador. O Bayern de Munique tem o receio de, no futuro, como a gente vai conseguir contar a história de um time que é decacampeão alemão, com disputa pra valer só em um ou dois já desses pensou anos, que né? saco, um especial, meu time de botão, Juventus, Bayern Deca, Bayern Deca, 6 episódios, né? Gol do Rafinha. Pois é, não dá muito pra contar. Não dá. Mas essa foi legal, Paulão. Gol do Rafinha não, né? Do Thiago, né? Gol do Thiago, O Rafinha, o do Barcelona. Valeu, Leandro e a mim. Sempre que você chamar, eu venho. Quando você não chamar, eu não venho, porque não tenho bola de cristal. Tchau, tchau.